Vamos orar e assim nós vamos começar o nosso estudo dessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor fez, obrigado pela tua bondade de nos preservar com vida. Seja louvado e engrandecido o teu nome. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos conduza nesse tempo, Senhor, é a nossa oração, é o nosso pedido. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e em nome dele te agradecemos. Amém. Irmãos, nós temos seguido aqui o nosso estudo então sobre o Sermão do Monte. Ainda não terminamos, nós vamos dar sequência então hoje no nosso estudo, uma avaliação cuidadosa em relação ao Sermão do Monte. E eu quero convidar os irmãos então a abrir a palavra de Deus em Mateus, no seu 7º capítulo, versículo 7 ao versículo 12. Então esse é o nosso texto base para essa noite. Eu gostaria de fazer a leitura do texto, um texto breve, pequeno, então eu faço a leitura e as nossas considerações em relação ao texto, tá certo? Tudo aqui. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem o que busca, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir ou lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, eu, a partir desse texto, gostaria então de pensar um pouquinho com os irmãos a respeito da postura cristã na oração. Aqui há um entendimento de que Jesus fala sobre a oração, tem a ver com a oração, até por causa do início, né, e a relação que ele faz entre o homem e Deus. O homem que é mau sabe dar boas coisas, muito mais Deus, o vosso Pai Celeste, assim diz o Senhor Jesus. Vamos versículo a versículo. O 7º versículo diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, ou achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse pedir aqui é o aitel do grego, a raiz, que além de outras possibilidades, como aqui foi traduzido como pedir, solicitar, implorar, né, a busca, né, do inferior pelo superior, ou seja, aquela busca interna, nós inferiores a Deus, o que é superior. É verdade que essa palavra, em determinados contextos, ela pode significar também exigir. Não necessariamente nesse texto, por causa do seu contexto, logicamente que ela não vai apontar para isso, como alguns vão afirmar. Então, pedir e dar-se-vos-á, ou seja, o aitel do grego, que é perguntar, que é solicitar, ou mesmo implorar. A partir daqui, a primeira lição que eu aprendo dentro da postura cristã em relação à oração ou na oração é que ela envolve cuidado e reverência. Né? O pedido aqui, lembrando que tem a ver com perguntar e perguntar ao Senhor nosso Deus, em implorar a Ele, né? Em nos entender no contexto de oração inferiores, pedindo a alguém superior. Então, é do inferior para o superior, e o que vem é de Deus. Então vamos levar em tom de pergunta, assim é o melhor a se entender, como a nossa tradução, a Almeida Revista Atualizada, colocou, justamente uma questão de pedido, uma questão que envolve aí respeito, né, reverência, um cuidado. Então a postura cristã na oração envolve certamente cuidado e reverência, tá certo? Tudo aqui na nossa tradução, na nossa transmissão, né? Então nós vamos caminhar aqui. Bom, no 7º versículo ainda, eu quero destacar as 3 palavras aqui, além do pedir, que é consultar, nós aprendemos com isso, né, cuidar e reverência. Nós temos buscar e achareis. Para buscar aqui, nós temos etel, a raiz, que além de outras possibilidades, aponta para procurar pensando ou meditando, ou esforçar-se por algo, ou empreender. No contexto de oração, a postura então cristã na oração, além de envolver cuidado e reverência, ela envolve, a partir daqui, meditação e esforço. A oração não é nula de inteligência, né? No nosso contexto de oração em relação ao Senhor nosso Deus, ou ao nosso Deus, né? Buscar e achareis, não é buscar de qualquer forma, qualquer coisa, buscar
e achareis envolve então a meditação a partir da raiz zetel. Esse versículo, Jesus diz então, pedi, e de onde veio a ideia de cuidado e reverência. Depois, buscai, e aí a ideia de alguém que busca com inteligência, que busca pensando, meditando. Então, para orar, é lógico que eu preciso pensar, é lógico que vai envolver a minha mente, é lógico que vai envolver a razão, assim também como a emoção. Buscai e achareis, batei. Esse bater aqui é do kroio, do grego, a raiz que aponta para chamar, bater com um forte golpe, denotando aí então uma forte necessidade. É como a palavra aponta para isso, é como um filho que diante de uma situação às vezes calamitosa, desesperadora na madrugada, no quarto dos pais e bate lá desesperadamente porque ele tem uma necessidade, porque ele tem uma dor, porque ele tem uma demanda, enfim. Então essa é a ideia aqui, né, de que os cristãos vão para Deus com uma forte necessidade. Ele entende que ele tem necessidade. É com cuidado e reverência, sem dúvida, né? É com inteligência, mas é também com o entendimento da necessidade que nós temos de Deus. Isso é uma postura na oração. Então, em terceiro lugar, eu aprendo aqui com o versículo que a postura cristã na oração envolve também o foco na necessidade. Eu entendo que eu tenho a necessidade maior do próprio Deus e tenho várias necessidades. Jesus mesmo, nós já vimos em contexto anterior, no Sermão do Monte mesmo, ele ensinando, nos estimulando na oração que ficou conhecida como a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a pedir a Deus, inclusive, o pão de cada dia. Então nós temos necessidade, há um foco na necessidade. Cristão, então, na oração, no contexto de oração, ele foca também na necessidade. Então não é errado pedir, deixar que nos incentiva cuidado e reverência, inteligência e a expressão da necessidade. Né? Dizer a Deus, Deus já sabe, de tudo que eu tenho necessidade, eu aprendo isso com o próprio Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que eu aprendo com o próprio Senhor Jesus, que eu tenho que expressar a minha necessidade, né? Na oração, que é um diálogo com o Senhor nosso Deus, eu tenho que apontar a minha necessidade. Não que Deus precise da minha informação, ou que Deus não saiba da minha vida, ou dela não tenha controle. Ele tem o mais absoluto controle, ele sabe de todas as coisas, mas Deus, então, ele nos ensina, nos estimula, a partir de Jesus, então, como cristãos, na oração, e focar a necessidade. O oitavo versículo nós temos, como já foi lido, pois todo o que pede, recebe. Não entendamos precipitadamente, como muita gente, que tudo que nós pedimos, nós vamos receber. Não se trata disso. Se tem uma coisa que é verdade, o texto vai afirmar isso no geral, é que Deus é bom, e Jesus deixa claro que se o homem que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, Deus. Agora, o homem que é mau, inclusive, dentro de uma questão de cuidado, ele não dá tudo que o filho dele pede. Né? O filho não tem, muitas vezes, sabedoria no que pede. Então ele não vai dar, não significa tudo o que pede. Pois todo o que pede, recebe. Esse recebe aqui, a raiz é o lambano no grego, que além de outras possibilidades é o pegar. Pegar com inteligência, apossar-se aceitando, ou mesmo esperar. Envolve também esperar. Então, o cristão, no que diz respeito aí à oração, ele pega com inteligência. Isso significa o quê? Eu quero aproveitar aqui a possibilidade da palavra, lembrar que nem sempre Deus vai dar exatamente aquilo que eu pedi, do jeito que eu pensei, do jeito que eu lhe implorei. Muitas vezes vai ser diferente, mas sempre vai ser num cuidado extraordinário de um Pai que verdadeiramente nos ama, que tem toda a sabedoria, que é a maior expressão da sabedoria, e sabe nos tratar, sabe nos conduzir. Cabe a nós, então, nos apossar disso aceitando, né? Pegar o que Deus manda com inteligência e, muitas vezes, em alguns contextos, esperar. Como bem disse, confiantemente pelo Senhor, né? E Ele me atendeu quando clamei, então, por socorro. O versículo 8 também diz, então, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, para encontra aqui é eurisko do grego, que além de outras possibilidades, é o descobrir, aprender ou obter depois de pesquisar, ou seja, depois de usar a mente. Já falei que a oração envolve inteligência, é verdade, lembrando que é postura cristã na oração, orar com inteligência, é postura cristã na oração entender, Deus manda com aceitação,
e descobrir a partir da Escritura Sagrada, logicamente, que a oração envolve emoção, mas envolve razão, e Jesus está dizendo, tudo que busca, encontra. Para busca aqui tem a ver então com descobrir. Eu vou descobrindo no meu relacionamento com Deus, que envolve a oração, a leitura da Escritura, né, o que Deus quer então para a minha vida. Isso envolve a mente, envolve o uso da mente. No final, ele diz, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Para abrir aqui é o do grego, a raiz, que metaforicamente aponta então para abrir os olhos da mente, ou permanecer algo que permanece aberto, manter uma porta aberta. Então, no contexto da oração, a postura do cristão deve ser então de usar a mente, abrindo os seus olhos para o que Deus está fazendo. Consequentemente, a partir aqui do versículo 8º, na expressão recebe, encontra e abrir-se-lhe-á, eu aprendo que a postura cristã na oração envolve um fim inteligente, né? Receber a mente, ou seja, muitas vezes eu peço algo para Deus, não é exatamente aquilo que eu pedi que Deus dá, não é aquilo que está no plano de Deus, eu não sei orar como convém, assim diz a Escritura. Tantas vezes eu vou precisar até do próprio auxílio do Senhor nosso Deus, por meio do Espírito Santo, em todas as vezes, para fazer um pedido adequado. E quando Jesus diz aqui, o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á, entendamos isso como não a nossa vontade absoluta sendo feita, mas a vontade de Deus, como já aprendemos, que eu devo até pedir pela vontade dele, diz a Escritura também, que é boa, perfeita e agradável. E na postura cristã, ela envolve então um fim inteligente, ou seja, no final das contas, eu recebo o que vem de Deus com inteligência, abrindo a minha mente para entender que Deus está mandando o melhor, abrindo o meu entendimento, recebendo com contentamento e com inteligência, ainda que muitas vezes não venha exatamente como eu pedi, do jeito que eu pedi. Então, nesse sentido é que eu digo que envolve inteligência. Eu aprendo com o mestre aqui, eu não entendo que Jesus esteja dizendo, pois todo o que pede, recebe tudo o que quer. Não é isso que ele está dizendo. O que busca, encontra tudo o que ele quer na sua vida. E a quem bate, vai abrir sempre para ele do jeito que ele imaginou. Não. De uma maneira inteligente, a partir das possibilidades do texto grego, eu aprendo que eu devo, então, receber com inteligência aquilo que vem de Deus, com discernimento, e nem sempre é do jeito que eu pedi, da maneira que eu pedi. Tá certo? Lembrando que nós estamos no estudo bíblico, eu não sei se hoje tem como participar. Tem como mandar pergunta, Tem sim, como mandar pergunta, se houver aí algum da parte dos irmãos, alguma colaboração ou pergunta. Os nossos irmãos estão aí? Temos gente? Sim. Aí? Muito bom. No versículo 9 e 10º versículo nós temos: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Esse texto também se encontra em Lucas, né, no paralelo dele, e aí Jesus faz a comparação. Então, ainda que nos dois primeiros versículos, 7º e 8º, diferente do que muita gente interpreta, do contrário, Jesus cairia em contradição. Os dois versículos não nos ensinam que nós receberemos tudo o que nós quisermos, do jeito que nós queremos. Por isso envolve na oração emoção, e eu devo colocar a minha necessidade, mas envolve razão, que eu vou receber aceitando, vou abrir a mente, os olhos da mente, né, para entender no contexto de oração. E alinhar a minha vontade, a vontade maior que a vontade de Deus. A oração é isso, é um diálogo onde eu não levo Deus a fazer a minha vontade. Eu não mudo Deus, eu não transformo Deus. Mas eu alinho inclusive a minha vontade à vontade de Deus. Eu vou aprendendo à medida que o tempo passa a fazer a vontade de Deus cada vez mais. E Jesus diz, para que não haja um entendimento errôneo. E não há de que o homem reclamar e pensar que Deus... Mas será que Deus vai ser bondoso mesmo? Ele não tinha que fazer tudo o que eu quero? Aí vem a fala de Jesus aqui. Qual dentre vós é o homem, então, que se porventura o filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Não vai dar pedra. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É impossível isso. Nós não podemos falar que é totalmente impossível, porque existem as exceções, né? Ainda mais hoje. É sabido de que muitos pais aí cometem as atrocidades, mas são o extremo da exceção. E na regra, o pai é aquele que sabe dar boas coisas ao seu filho, ainda que não dá tudo que o filho quer. Também o pai que ama o seu filho, que cuida do filho verdadeiramente,
Ele não dá tudo que o filho quer, mas ele dá o melhor sempre para o filho. E ele não vai dar pedra para o filho quando esse tem necessidade de pão, perdão. E não vai dar cobra quando o mesmo tem necessidade de peixe. Continua o versículo, ele diz: ora, se vós que sois maus, aí Jesus, uma comparação muito simples, né? Fácil de entender, eu dizer. Se vós maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Jesus até encerra: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, será que o vosso Pai Celeste não dará coisa boa aos seus filhos? Agora, entendamos essas boas coisas aqui. Não entendam boas coisas como assim, tudo que eu quero e mais um pouco. Não, não é nada disso, em hipótese alguma. Aqui, para boas coisas, é o agathos do grego. E além de outras possibilidades, ele aponta para o que se origina de Deus e é capacitado por ele. Aquilo que é distinto, honrado, enfim. Então, se boas coisas aqui é o que vem de Deus, não é na minha ótica e não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu peço. E muitas vezes, né, eu vou ser surpreendido, aspas, agora abrindo parênteses, eu vou ser surpreendido no contexto de oração do que eu pedi para melhor. Mas muitas vezes também eu vou ser surpreendido de algo que eu pedi. Talvez muita gente vai ficar meio que arrepiado com o que eu vou dizer aqui, não vai gostar muito, mas essa é a ideia. Muitas vezes eu vou ser surpreendido do que eu pedi para pior, porque não é o que eu pedi, é outra história, é outra situação. Então, pior entre aspas aí, né? Não é nada do que eu pedi. Lembro aqui do apóstolo Paulo, tentando arrastar um pouco para o nosso contexto, quando ele diz ter pedido a Deus por 3 vezes para lhe tirar um espinho na carne. E Deus responde para ele: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não fez o que ele pediu, Deus não deu o que ele pediu. Né? Foi do que ele pediu para baixo, para pior, não foi, não vou tirar. Não vou te dar o que você está pedindo. Então esse é um detalhe que nós precisamos destacar aqui. Tá certo? Essas boas coisas aqui. E esse boas coisas está bem explicado no relato do evangelista Lucas. Se nós olharmos para lá, né, boas coisas aqui está correlacionado a Lucas 9, versículo 11, quando diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Tudo que você quer, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Porque quando se fala que Deus dá o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que nos envolve, lembrando que o texto não tem a pretensão de corroborar com pessoas que entendem que o Espírito Santo é uma coisa, ou meramente um demonstrativo de Deus. Não, ele é uma pessoa, ele é Deus. Mas Deus, a ideia é Deus dá Ele mesmo a você. Deus dá o Espírito Santo dele. E melhor coisa do que isso, e é o Espírito Santo que me guia. Eu preciso estar encharcado, cheio, completo, repleto aí do Espírito Santo de Deus. E não esvaziado dele. Então aquele que ora a Deus, que busca ao Senhor com inteligência, com reverência, cuidado, com respeito, ele recebe de Deus muito mais do que um filho que pede para o pai e o pai não tem coragem de dar pedra quando o filho pede pão, ou dar cobra quando o filho pede peixe. Deus não vai dar coisa ruim quando um filho dele pede algo. Ele dá o Espírito Santo, nivelou por cima, melhor. Mas o Espírito Santo, você não vai falar isso, né? Mas o Espírito Santo quer coisa melhor, nivelou por cima, mas no máximo. O Espírito Santo é o melhor, que é o próprio Deus em nós. Então, vocês acham que Deus vai dar coisa ruim? Ele dará o Espírito. Então, leia-se, né, coisas boas de Mateus à luz do que Lucas registrou e explicou esse boas coisas. Como já disse da palavra agathos, lá que está em Mateus, né, que justamente aponta para algo que vem de Deus e é algo honrado, né, algo de Deus, o privilégio então que os cristãos vão ter. Seus irmãos então me entendem aí. Tá? Mas ainda, a partir desse versículo 11, nós vamos aliá-lo então a Lucas 9, 11, mas também vamos lembrar de Romanos 8, 26. Então, ora, se vós que sois maus, Lucas, né, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Associado a Mateus, explicou o que é coisa boa. Então, coisa boa, entenda-se, nossa, eu vou pedir para Deus um carro e vai me dar logo 2. Não,
Mas Jesus não falou que ele vai dar boas coisas, não. Boas coisas aqui está correlacionado ao Espírito Santo de Deus. Alguém que vai guiar a minha vida, controlar a minha vida, tratar a minha mente e o meu coração, me estruturar, me edificar o tempo todo. Aí nós aliamos isso à fala do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, também, escrevendo aos Romanos, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis diante de Deus, constantes gemidos inexprimíveis. Então, eu espero que os irmãos entendam o porquê que Jesus está dizendo no registro de Mateus, boas coisas, no registro de Lucas, explicado esse boas coisas, o próprio Espírito Santo de Deus, e trabalhado pelo apóstolo Paulo, mostrando a necessidade que nós temos de fato do Espírito Santo de Deus, porque nós somos fracos, porque nós não estamos aptos nem para orar, nós precisamos do Espírito Santo. Então Deus vai dar o Espírito Santo. Nós temos aí alguma a participação, sim, do nosso irmão Paulinho. Seja bem-vindo aqui no Face, Paulinho. Ele está comentando, às vezes não entendemos ou não aceitamos, mas Deus sempre dá o que realmente precisamos. Sem dúvida, sem dúvida. Da maneira certa, do jeito certo, né? E é o Espírito Santo de Deus que é esse intermediário, né? Que assiste na nossa fraqueza. Entenda-se, nós somos fracos, estamos debilitados nesse mundo ainda que alcançados pela graça, salvos pela graça de Deus em Cristo, mas necessitados. Nós não sabemos sequer pedir, tantas vezes somos mesquinhos, temos uma visão equivocada, superficial, né, diminuída, e se não é o Espírito Santo de Deus em nós e a nos assistir na nossa fraqueza diante do próprio Deus, e Ele é o próprio Deus, nós estaremos perdidos. Então eu quero conseguir comunicar com os irmãos, né, que eu entendo. Ajuntando aqui os textos, dá para compreender boas coisas de Mateus, está nivelado por cima quando Lucas explica o que é essa boa coisa, é o próprio Espírito, é o próprio Espírito Santo. E não confunda, então, o Espírito Santo, quando vem na vida do cristão, aliado, né, a um evento aí externo, né, e a Bíblia não mostra, né, que a evidência da presença do Espírito Santo é dom de línguas, muito pelo contrário. Os dons que o Espírito Santo mesmo administra para a edificação da igreja, mas não entenda que o Espírito Santo vai estar a partir de alguém que fala em línguas, inclusive a partir das falas modernas aí, dos entendimentos modernos em relação ao dom de línguas. Enfim, mas voltando ao ponto aqui, o texto então de Mateus, boas coisas, olhamos para Lucas e vemos que são boas coisas, o próprio Espírito de Deus. Ah, mas o Espírito Santo? Mas o que mais que eu espero? O que pode levar a ter o próprio Espírito Santo de Deus em mim? E aí na linguagem do apóstolo Paulo, ele que nos assiste na nossa fraqueza. Louvado seja Deus porque nos dá coisa boa, muito acima da nossa expectativa, ou seja, Ele mesmo em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, nos assistindo na nossa fraqueza. Eu acho, extrapola até a nossa expectativa, vai para além de coisa boa. Porque muitas vezes a visão de pessoas aqui desse mundo está no material. Ah, mas eu achei que coisa boa que Deus me dá é uma casa, é um carro, é um emprego. Essas coisas são necessárias que Deus acrescenta na medida da vontade dEle. E é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando no nosso coração. Então, em primeiro lugar, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Boa coisa para a minha vida não pode ser outra. E quando eu oro a Deus, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, não é achar o que eu mesquinhamente quero. Não entendam isso. E até porque não vai acontecer. Ah, Jesus está dizendo, pede que você vai receber. Busca que você vai encontrar. Entenda isso da maneira correta. Não coloca a palavra na boca do Senhor Jesus. Bate que vai abrir tudo que você quiser, Deus vai fazer. Ele não é o gênio da lâmpada. Lembrando que o gênio aí se origina, né, da crença islâmica. Eu não acredito dessa forma. Então Deus não está para satisfazer os meus desejos. Eu esfrego a lâmpada e ele então responde do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Não é assim que funciona. Deus dá dele mesmo.
excelente, muito acima do homem que é mau e sabe dar boa coisa aos seus filhos. Deus, muito acima, de maneira perfeita, dá boa coisa, boa dádiva aos seus filhos. A saber, vamos dar nome nessas boas coisas? Aí tem como dar nome a partir do aliar aqui a Lucas, o Espírito Santo. Não precisa conversar mais. Ah, mas o Espírito, não vamos pecar contra Deus. Já nivelou por cima. E aí Paulo diz, esse Espírito, ele nos assiste na nossa fraqueza. Eu recebo sempre no contexto de oração. Eu que muitas vezes não sei orar. Sou assistido pelo Espírito Santo. E Deus me dá dele no contexto de oração. Irmãos, ainda, Romanos 8, 27, Paulo continua dizendo, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito, intercede pelos santos. Entenda santos aqui como os separados de Deus, os eleitos de Deus, o povo de Deus. O povo de Deus recebe de Deus coisa boa. O que é essa coisa boa? O Espírito Santo. Coisa, por favor, entendo, né? Aqui num sentido não pejorativo. Mas na explicação de Mateus 11, bem colocado por Lucas, que nos ajuda a entender o que Deus nos dá. Mas o que? Eu quero saber o que, necessariamente, tudo que eu quero. Não, ele te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo que te assiste na sua fraqueza. E você, no contexto de oração, que você não sabe orar como convém. Que intercede por nós. E que intercede, então, por todo o povo de Deus. No contexto de oração, nós recebemos o próprio Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Bom, a partir desse versículo 11, então, tentando entender se boas coisas é postura cristã na oração, o fato, então, de fato, ela envolve a satisfação por Deus. Quem vai para Deus, assim como vai para o gênio da lâmpada, eu quero tudo que Deus pode me dar, e Ele vai me dar tudo que eu quiser, tudo que eu puder. Já disseram, né, na antiguidade, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não vai não. Não é tudo que eu quiser, não. É tudo que Ele quiser. E a minha satisfação maior não é no que eu recebo de maneira, no que eu quero de maneira mesquinha, é no próprio Deus. Postura cristã na oração envolve satisfação por Deus. É ter alegria. Jesus, nós passamos há poucos dias atrás aqui, também pela oração, a partir da instrução do Mestre, e nós começamos por focar Deus. Né? Quando Jesus nos ensina no 6º capítulo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A ênfase maior de Deus, ou é em Deus. E o maior bem do ser humano é Deus. O próprio Deus no Antigo Testamento deixa claro, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Maior bênção no ano. Agora, e as demais coisas? Jesus já explicou no contexto aqui do Sermão do Monte, elas serão acrescentadas. Por isso nem precisa ficar dividido entre Deus e as riquezas. Na oração é focar Deus, é buscar Deus. Mas eu não posso pedir, está dito no texto, eu posso pedir, já falei de foco até na necessidade. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho necessidade de tal coisa, mas Senhor, eu confio no Senhor porque eu amo o Senhor. E se o Senhor não me der, porque a sua vontade seja outra, eu estou satisfeito no Senhor, porque eu sei que o Senhor é de quem eu preciso mais do que tudo. A maior necessidade que eu tenho é do Senhor, a maior necessidade que eu tenho é do seu Filho. E tem misericórdia de mim. E muitas vezes eu não oro quando é devida ênfase no Senhor Deus, e aí eu preciso do Espírito Santo dele, que é essa boa coisa, que vai me levar por Deus. Versículo 12, então nós temos: tudo quanto, pois, tudo certo até aqui? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, esse quereis aqui é o telo, a raiz, que além de outras possibilidades mais, aponta para pretender, desejar, querer o que é melhor, ou ter em mente. Tudo que você pretende, tudo que você deseja que os homens façam a você, muitas vezes no contexto de oração, eu vou pedir para Deus em relação ao homem: Senhor,
Né? Abre as portas para que ele possa me dar tal coisa, para que ele possa me ajudar. Então, tudo aquilo que você quer que o homem te faça está dentro do mesmo contexto ainda. E, consequentemente, você leva para Deus, a orientação do próprio Deus é o quê? Tudo quanto você quer, deseja, pretende que o homem faça, e isso até você leva para um contexto de oração, lembrando que Jesus, no contexto anterior, ensinando sobre a oração, ele diz assim: Pai, nos perdoa, né? Assim como nós temos perdoado os devedores. Eu peço para Deus, é lógico, em relação a Deus, aquilo que eu faço pelo próximo. Né? E aí ele diz: assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lembrando o tempo todo que Jesus condensou bem, né? Explicou bem o eixo central da Escritura, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Em torno disso gira a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Bom, aí depois ele diz, então, tudo quanto quereis, assim fazei. O cristão não deve ser o egoísta, não ter a postura egoísta. Não, eu só quero, só recebo. Aliás, é muito mais fácil, né? Receber, eu só quero obter, só eu que quero ganhar e nunca repartir. Não é à toa que as igrejas estão se tornando mercado. O povo até aprende a ir lá, pegar na prateleira o que quer e nunca servir. Mas no cristianismo é diferente. O que eu quero, é isso que eu faço. Quando eu desejo ser servido, antes eu sou servo. Porque o nosso mestre, sendo ele Senhor, ele veio não para ser servido, mas para servir. Maior lição nós não temos acima do Senhor Jesus Cristo. Mas esse fazeio aqui é o poiel, que além de tantas outras possibilidades, é fazer um caminho, construir, produzir, suportar, criar, formar. E até essa palavra, em alguns momentos no Novo Testamento, ela vai corresponder àquilo que está no Antigo Testamento, que é até o Bará, cujo sujeito principal é Deus, aparece na criação, que é formar do nada, criar do nada. E Deus, então, criou do nada. A ideia aqui é que, então, sem nenhuma perspectiva de troca e do nada, aquilo que eu quero receber, que eu faça pelo outro. A ideia aqui, abrindo parênteses, é o ponto de que o outro estranhe. Mas eu não dei nada para ele, por que ele deu para mim? O povo às vezes está muito acostumado à relação de troca, né? Eu dou, logo eu vou receber. Mas a ideia do versículo é, diante de Deus, aquilo que você quer que o homem faça por você, antes você esteja disposto a fazer por ele e fazer do nada. Abrir um caminho, construir algo na vida dele e construir sem ter recebido. Não é relação de troca agora. Nisso está aí a obediência ao Senhor Deus. Não sei se os irmãos me compreendem, mas a ideia é essa. O que você quer, você faz. Você não faz para o homem depois de ter recebido do homem. Aquilo que você muitas vezes pede para Deus e que aí quando você tem oportunidade de fazer, você faça pelo outro. Como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser compreendido, o que você gostaria de receber, essa é a ideia. A partir daqui, então, nessa expressão, tudo quanto quereis, assim fazei o vós, e esse é um desafio, percebam, irmãos, que a oração não é nula de ação, de esforço, nós já destacamos aqui, de inteligência e de esforço. Ou seja, eu oro a Deus, e o próprio Deus, então, me dá dele, que é o Espírito Santo, coisa boa, e esse Espírito Santo que vai interceder, me assistir na fraqueza, na minha fraqueza, entenda assistir na minha fraqueza, como também me impulsionar, me levar a fazer o que é correto, em relação também ao próximo. Né? E entender que é um desafio. Aquilo que eu quero, não é eu só ficar querendo, como uma criança birrenta que faz birra. Não, aquilo que eu quero, eu faço pelo outro. E do nada, muitas vezes. Do nada. Por isso, irmãos, de uma maneira geral, a postura cristã na oração envolve a predisposição. Então eu não vou para Deus dizendo, Senhor, me perdoa. Vamos voltar ao contexto anterior, capítulo 6. Me perdoa e ponto. Não, me perdoa, lembra? Como eu tenho perdoado. O que você quer, faça pelo outro. Você quer perdão, não quer? E quer perdão de Deus. Eu sei que o contexto lá é perdão de Deus, mas você quer o perdão do outro. Você perdoa. E é mandamento de Deus. Agora, se você quer algo de Deus, faça você. Esteja você disposto a fazer ao homem, ao próximo.
Quem vai para a oração tem que ter uma predisposição. Há um parênteses aqui, né, eu já ouvi gente dizendo assim, não, eu vou orar, mas Deus sabe que eu não perdoo ninguém. Não perdoo, não perdoe e não perdoe, ponto. Mas tem predisposição? E não tem, então não tem jeito. Vai mentir para Deus? Não tem como. Ou então vai chegar para Deus, Senhor, ó, estou aqui orando ao Senhor, mas eu vou dizer para o Senhor que eu não tenho a predisposição de perdoar ninguém. Não pede para mim. Não pede para eu ir ajudar ninguém, porque eu não tenho a predisposição. Odeio todo mundo. Vai falar com Deus que jeito, meu filho? Olha o versículo aí que você quer, faça você. E aí está bem claro. O que você quer que o homem faça, faça você também a ele. Então não, eu não quero nenhum compromisso com ninguém. Não quero fazer nada por ninguém. Esqueceu do princípio aqui. O que você quer receber, faça. Quando nós falamos do perdão, inclusive, lembramos aqui da história que Jesus conta, né? Do rei, que tendo alguém que lhe devia uma soma muito alta, nós já tratamos dessa parábola, e disse, eu vou acertar as contas, traz lá. E levou o devedor, e o rei então disse para ele, você vai me pagar. Ele disse, não tem paciência comigo. E o texto diz que se ele vendesse tudo que ele tinha, inclusive a sua família, não daria para pagar o rei. Mas o rei lhe perdoou a dívida, falou, pode ir embora, vai em paz. Alguns passos à frente, ele encontra alguém que lhe devia uma soma inferior àquela que ele tinha sido perdoado pelo rei. Todo mundo conhece e lembra da história. Não me falha a memória, 100 denários. E ele não perdoa, gruda no pescoço do sujeito, você vai me pagar. E mandou para a prisão. Servos daquele rei viram isso, se indignaram, levaram o fato ao rei, o rei mandou chamá-lo de volta. Disse, servo mau. Quer dizer, então que eu te perdoo e você não perdoa outra. Então o crente não tem desculpa, não. Não, eu peço, se Deus quiser me atender, ele me atende. Mas eu estranho isso. Aí eu estranho que essa pessoa tenha coisa boa na vida dela. A coisa boa, vamos lembrar? O que é bom, extraordinariamente bom, que é o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não consegue. O Espírito Santo vai bater no coração. Tá erradinho aí, viu? Você recebeu o perdão, por que você não tá perdoando? Por que você tá com esse ódio todo, querendo matar o outro? Pode parar. Então é estranho quando alguém não tem uma predisposição. Ele quer tudo, quer falar para Deus que Deus atenda ele em tudo. Mas, Senhor, não me manda fazer pelo próximo. Eu não quero fazer nada com ele, ou para ele. Não me manda fazer. Está errado. Na história que nós citamos, o rei chamou, e aí disse para ele, é assim que você agiu, né? Então, e o puniu. Então ele deixou de ser alguém com uma dívida perdoada. Você não perdoou o outro, você não fez pelo outro aquilo que você quis receber, você recebeu, não fez pelo outro que você quis receber, então você vai ser castigado. E é assim que funciona. E muita gente acha, não, Deus é bom. Eu sabia que eu odeio todo mundo, que a minha vontade é cuspir em todo mundo, que eu não quero fazer o bem para ninguém. Está faltando o Espírito Santo aí. Entenda bem aspas faltando, né? Falando do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas alguma coisa está estranha. Como se não tem a predisposição? Então, para a oração, envolve na oração a predisposição. E a predisposição, o texto é claro, o que você quer, o que você deseja, isso você faça. Quem não lembra da história do bom samaritano? Depois de passar 2 líderes religiosos, de largo, passa o samaritano. E aí ele cura as feridas daquele homem, usa o óleo e o vinho que ele tem, leva para a hospedaria, paga e diz para o dono da hospedaria, se ele gastar alguma coisa a mais, eu te pago quando eu voltar. Essa é a ideia. Quem sabe na mente daquele homem pesou, né? Se eu estivesse na situação dele, eu gostaria que alguém me socorresse. Do nada que alguém me socorresse. Que fizesse algo por mim. Que fosse o meu próximo. No entanto, antes dele passaram 2 religiosos. E aí a Bíblia deixa claro que passou de largo. O levita e o sacerdote passaram de largo. Líderes.
Porque muitas vezes essa visão que você tem é mesquinho, é passar de largo. Não tem a predisposição diante de Deus. Nós estamos falando de oração, e oração é um diálogo com Deus, o Deus é onipresente, o Senhor nosso Deus, mas a oração pressupõe um relacionamento mais próximo, e eu não devo me atrever a faltar com a inteligência de me aproximar diante de Deus, é o que Jesus está ensinando. Faltar com a inteligência de pedir alguma coisa para Deus, mas ao mesmo tempo dizendo assim, eu não quero fazer nada por ninguém. O Senhor me dá, mas eu não vou dividir com ninguém, não vou fazer para ninguém. Opa, você quer receber, então você faça, senão não tem jeito. Não tem como. Não tiver essa predisposição. O versículo 12, nessa expressão então, porque esta é a lei e os profetas. O que é isso? O que é essa lei e os profetas? O amor ao próximo, a predisposição com o outro. O que isso tem a ver com oração? Tudo. Estou falando oração chamada oração dominical do Pai Nosso, que em partes dela nós aprendemos. Okay? Percebe que no final é o que Jesus está dizendo. Né? Me perdoa como eu tenho perdoado aquele que me deve, ao meu devedor. Agora que se você quer receber, você faça para o homem. Essa é a lógica. Não tem outro caminho. Leia-se então isso aqui relacionado a Mateus 22, 37 a 40, quando nós temos a fala de Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito semelhante ao término do versículo 12, ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O quê? Amar a Deus e ao próximo. Ok? Tem alguma pergunta? Tudo certo até aqui? Muito bem. Irmãos, então, a partir daqui nós temos no versículo 12, o que se diz? O conteúdo desse versículo 12 diz, então, ele é chamado aí de a regra áurea ou a regra ouro. Qual que é a regra áurea ou ouro, né? É a regra de que o que você quer e expõe diante de Deus é o que você se dispõe a fazer pelo outro. Oração não é um tempo de mesquinharia, não. Não pode ser. A partir daqui, então, nós também lemos o texto que é paralelo a esse, de Lucas 6,31, quando ele diz: como quereis que os homens façam, assim fazei o vós também a eles. Por coisa miúda, por coisa que não é nada. E o que você quer que o outro faça por você, assim você faz a ele. O que você gostaria de receber, assim você faz com o outro. Então essa é a lógica diante de Deus. Eu sei, no contexto de oração, ninguém nega. Versículo 7, o sétimo versículo ao versículo 12, ninguém nega, é contexto de oração. E aí Jesus está ensinando qual que é a postura cristã na oração. E faz parte da postura cristã na oração essa predisposição, cumprindo mandamentos e a profecia, que é o amor ao próximo, a disposição para o outro. Não é mesquinharia. E alguém que depois de ter recebido o melhor de Deus, e o melhor de Deus que se resume no Espírito Santo dele, nele mesmo na nossa vida, não gera uma vida mesquinha, centralizadora em si mesmo, mas alguém que é contente em Deus e alguém que é disposto diante de Deus, para Deus e em relação ao próximo. Irmãos, além de outras coisas que eu aprendo com o texto, gostaria de deixar então essa meditação aqui para as nossas vidas. Lembrando que a postura cristã na oração além de outros, envolve cuidado e reverência, envolve meditação e esforço, envolve foco na necessidade, ou seja, eu cuido de ser reverente, eu medito, sempre esforço, envolve foco na necessidade, ou seja, eu posso falar para Deus a necessidade, envolve um fim inteligente, envolve inteligência, envolve satisfação por Deus, no próprio Deus, e uma predisposição. E à luz do versículo 12, em relação ao próximo, que você gostaria que o outro fizesse, o que você quer receber, você quer receber alguma coisa de Deus, então faça pelo outro. Né? Essa é a lógica. Difícil, né, na prática? Pois é, mas nós temos o melhor de Deus, né, o Espírito Santo, que vai nos assistir na nossa fraqueza, que vai nos ajudar dia a dia. Eu espero ter alcançado o entendimento dos irmãos
com a graça e misericórdia de Deus, e contribuir assim para a nossa meditação e edificação nessa noite. Se nós não tivermos nenhuma observação, nenhuma colaboração, nós vamos encerrando o estudo dessa noite, agradecendo ao Senhor nosso Deus, ainda que hoje nós passamos por essa situação aqui, né, de imprevisto, mas agradeço aos irmãos pela paciência, pela participação. Nós estaremos juntos no final de semana novamente, se Deus quiser, e na próxima semana, se Deus assim o quiser. Irmãos, nós vamos orar encerrando esse tempo então. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, nesse momento. A Maria Alice vai orar, e assim nós vamos encerrar esse tempo, na bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando e fazendo com que guardemos essa palavra em nossos corações, Deus, para não pecar contra o Senhor, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação de todos. Se Deus quiser, no domingo de manhã e à noite, lá na transmissão na igreja. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.